Olá, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai falar sobre orações subordinadas adverbiais e a pontuação. Eu sou a professora Jaqueline e essa é a sua aula de língua portuguesa do 9º ano. Vamos iniciar? Os objetivos da aula de hoje são reconhecer as relações de causa e consequência, refletir sobre orações subordinadas adverbiais causais e consecutivas, refletir sobre relações temporais, reconhecer o uso da vírgula em orações subordinadas adverbiais. Você se lembra das aulas anteriores em que vocês trabalharam com o professor Anderson a respeito das orações subordinadas adverbiais? Vocês lembram que essas orações, elas vão ter, lá no meio da frase, poder de advérbio, ou seja, elas vão, apesar de serem orações um pouco mais compridinhas, elas têm ali a função semelhante à do advérbio. É o que nós vamos ver agora. Eu coloquei ali, para nós iniciarmos a nossa conversa, essa figura. E eu achei uma figura bastante interessante e ali nós temos uma frase. Não adianta mudar o seu sorriso se o veneno é o mesmo. Lembrando que essa figura é uma edição, tá, gente? O bichinho não foi machucado, essa figura foi feita por Photoshop. Mas o que quer dizer ali? O veneno é representado pela cobra. E o mudar o sorriso é o aparelho dentário. Eu gostaria de saber de vocês, quem de vocês usa aparelho nos dentes? Vocês usam aparelho? Quem aqui já usou aparelho? Você sofreu muito com esse aparelho? Eu gostaria que você pensasse um pouquinho nesse momento de como foi para você ou para aquele colega que você conhece, como foi usar o aparelho. Você se lembra? Nós vamos ler um textinho agora que vai falar um pouco a respeito disso. Me acompanhem. Aparelho nos dentes, antes motivo de piada, agora é moda. Esse é o título do texto. Sorriso metálico virou moda. Aparelhos para os dentes têm borrachas coloridas e em forma de bichos. São feitos com material que brilha no escuro e glitter. Com tanta novidade para atrair as crianças, ferros na boca não são mais motivos de piada como eram há pouco tempo. Além de acessórios fashion da moda, o aumento do uso fez com que os aparelhos não parecessem estranhos. Antes, eles não eram tão comuns. O tratamento era mais caro e acreditava-se que era preciso esperar os dentes permanentes para usá-los. Mas essa ideia mudou. Os dentes são como uma planta. Quando nasce torta, é mais fácil corrigir antes que cresça, diz Inês Virginia Zampieri Boff, especialista em ortodontia, ou seja, correção dos dentes, infantil. O Brasil começou a produzir aparelhos, o que os tornou mais baratos. Antes, eles vinham de outros países. Antes de nós iniciarmos aqui a explicação da professora, eu gostaria de propor uma reflexão para vocês. E aí está o exercício de número 1, para nós pensarmos juntos a respeito desse assunto. Vamos ver? De acordo com esse texto, o uso do aparelho virou moda por quê? Então, o texto disse que o aparelho virou moda. Que antes ele não era moda, mas agora ele virou moda. Vamos ver. Porque letra A apresenta novidades que atraem as crianças. Letra B apresenta preço mais barato que antigamente. Letra C passou a ser produzido no Brasil. Ou letra D passou a ser utilizado por adultos. Nós vamos ter um tempinho para vocês refletirem sobre isso e nós já retornamos com a resposta.
E aí, será que você acertou? Vamos ver a resposta? Então, aqui nós temos, de acordo com esse texto, o aparelho virou moda por quê? Porque apresenta novidades que atraem as crianças. Vamos rever um trechinho do texto que confirma a nossa resposta? Veja bem, sorriso metálico virou moda. Os aparelhos para os dentes têm borrachas coloridas e em formas de bicho. São feitos com material que brilha no escuro e glitter. Tanta novidade para atrair as crianças. Ferro na boca não são mais motivo de piada como eram antigamente. Então, o que é que passou? O que é que aconteceu que fez o aparelho virar moda? Esse aparelho passou a ser mais atrativo para as crianças, ok? Vamos prosseguir. Observe, o uso do aparelho dentário virou moda porque apresenta novidades que atraem as crianças. Aqui nós temos uma oração que foi introduzida para criar ali uma espécie de relação de causa e consequência. E é isso que nós vamos entender agora. Então, existe uma consequência. Qual é a consequência? O aparelho virar moda. O que é que fez o aparelho virar moda? Ser mais atrativo para as crianças. Então, a causa do aparelho ter virado moda é ele ter se tornado mais atrativo para as crianças. É importante que você entenda bem isso agora, porque você não deve decorar as orações subordinadas adverbiais. Você deve compreender qual relação está se estabelecendo ali. Mesmo que você não saiba o nome da oração subordinada adverbial causal, o importante é que você seja um leitor ávido e consiga perceber as relações de causa e consequência dentro de um texto. Que você perceba entre uma frase e outra relações de causa e consequência. Vamos supor o seguinte. Vamos dizer que eu esteja andando pela minha rua e lá tem uma pedra no meio do caminho, como a pedra do Drummond, né? Não é brincadeira. E eu vou andando distraída e tropeço na pedra e caio. Qual é a causa da minha queda? Pensem bem. Na verdade, existem duas causas, mas vamos pensar que a causa seja a pedra, né? Então, a causa da minha queda é ter aquela pedra no caminho. Também é causa eu ter andado distraída, mas vamos pensar que a culpa foi da pedra, né? Geralmente a gente tropeça e põe a culpa em alguma outra coisa. Foi você que é a pessoa que pensa e aí bota a culpa na pedra. Mas vamos pensar, estou andando e caio. Pô, caí. A consequência qual foi? A queda. A causa qual foi? Por que é que eu caí? Por causa da pedra. Entendem isso? Relação de causa e consequência? E entendam, sempre que houver uma causa, tem uma consequência. Essas relações, elas são contrárias. Sempre que tem causa, tem consequência. Sempre que tem consequência, tem uma causa, ok? Vamos observar aqui então, vou falar novamente. Por que eu tentei explicar bem explicado essa parte? Porque vai ser importante para vocês entenderem as próximas. Se não entenderem mais nada, já entendendo a relação de causa e consequência, já está muito bom. Então vamos pensar aqui. O uso do aparelho dentário virou moda porque apresenta novidades que atraem as crianças. Eu tenho primeiro uma consequência, o uso do aparelho virou moda. E aí tem uma conjunção subordinativa, porque, e aí a causa apresenta novidades que atraem as crianças. Primeiro foi colocada a consequência, depois foi colocada a causa. Nós podíamos inventar uma frase, a professora Jaqueline tropeçou, porque havia uma pedra no meio do caminho. Consequência, Jaqueline tropeçou. Qual é a causa do meu tropeço? A pedra. Ficou claro para você isso? Tem que ficar bastante claro, porque essa explicação é que vai dar base para os próximos exercícios que a gente vai fazer. Vamos ver aqui então. Oração subordinada adverbial causal. Que nome enorme
enorme, professora. Mas se você olhar ali no último, causal, essa palavra causal vem de causa. O que é uma oração subordinada causal? É aquela oração que vai mostrar uma causa. Neste caso que nós vimos anteriormente, o uso do aparelho dentário virou moda porque apresenta novidades. Vamos retornar no slide anterior. A número 1, que é a consequência, é a oração principal neste caso, tá? A número 2, que foi introduzida por meio da conjunção porque, conjunção subordinativa, porque, é a nossa oração subordinada adverbial causal. E por que ela é a oração adverbial causal? Subordinada adverbial causal? Porque ela vai mostrar a causa da consequência. E é por conta dessa causa que ela é chamada de causal. São introduzidas por conjunções e locuções conjuntivas subordinativas adverbiais causais, que são porque, que, pois, já que, visto que, uma vez que, pois que. Só que eu quero que você preste atenção no seguinte. Não decore as conjunções, até porque outros relacionamentos entre orações são introduzidos por essas mesmas conjunções. O que você tem que prestar atenção? Na relação, causa e consequência. Só vai ser uma oração adverbial, uma oração subordinada adverbial causal, se for introduzida por uma conjunção que está estabelecendo causa e consequência, ok? Se ela está ali estabelecendo a causa, aí ela é causal. Se não, não. Senão ela vai ser uma explicativa ou um outro tipo de oração, ok? Vamos para o quiz, então. Eu quero ver se você prestou atenção. Vamos lá? Qual das alternativas abaixo apresenta uma ideia de causa e consequência? Agora que nós vamos ver se você está prestando atenção. Nós vamos ler com cuidado e você vai analisar qual delas é causa e consequência. Vamos ver? Os aparelhos estão mais coloridos, vírgula, mas nem todo mundo gosta. Essa era a letra A. Letra B. As crianças gostam dos aparelhos porque são coloridos. Letra C. Os aparelhos coloridos são divertidos. E letra D. Os aparelhos estão mais baratos. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno com a resposta do nosso quiz. E aí, será que você acertou? Vamos ver? A resposta correta é a letra B. As crianças gostam dos aparelhos porque são coloridos. Vamos analisar todas elas? Letra A. Os aparelhos estão mais coloridos, mas nem todo mundo gosta. Aí eu tenho uma relação de oposição. Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Uma relação oposta. Não é causa e consequência, ok? Isso você precisa saber. Letra C, os aparelhos coloridos são divertidos? Aqui eu sequer tenho um período composto. Eu tenho um período simples, eu tenho apenas um verbo. Então essa já está fora. Os aparelhos estão mais baratos? Novamente tem um período simples, não se trata de oração subordinada. Logo, a correta é: as crianças gostam dos aparelhos porque são coloridos. Aqui temos uma oração subordinada, nós temos ali dois verbos, conjunção subordinativa porque e temos uma relação de causa e consequência.
Entendam. Qual é o motivo, qual é a causa das crianças gostarem do aparelho? Serem coloridos. Logo, a segunda frase, a segunda oração é a causa da primeira. Por isso, uma oração subordinada adverbial causal, que vem de causa. Observe. Como vimos, toda causa tem uma consequência e já aprenda isso na sua vida. Tudo que for feito vai ter uma consequência. Qual é a consequência de você estar estudando? Você vai aprender mais. Então, a causa de aprender mais é estudar. Então, estudar tem uma consequência. Qual é? Aprender mais. Vamos ver aqui, então. O uso do aparelho virou moda. Essa foi a consequência, não é? A causa foi: apresenta novidades que atraem as crianças. Neste caso, a primeira oração é consequência da segunda. Como nós havíamos dito, toda causa tem uma consequência. Então, a oração subordinada adverbial causal é aquela que apresenta a causa. E se você é um aluno atento, você já deve estar sabendo que agora nós vamos aprender aquela que apresenta a consequência. Vamos ver? Vejam aqui. Os aparelhos coloridos atraíram as crianças. Causa. Tanto que viraram moda. Consequência. Vocês perceberam que eu troquei a frase de lugar? Eu só mudei. Eu mudei e troquei a conjunção, mas vamos ver aqui. Antes eu tinha essa na número 2 e a 2 na 1. Os aparelhos coloridos atraíram as crianças. Foi a causa. Tanto que viraram moda. A consequência de terem atraído as crianças foi qual? Virar moda. Então, ficou tão interessante para as crianças que acabou virando moda usar aparelho. Vamos ver? Neste caso, o nome é um pouquinho diferente e ele não lembra muito o nome da consequência. Ele até lembra, mas você tem que fazer a associação. O nome dela é oração subordinada adverbial consecutiva. Consecutiva vem de consequência. Consequência ele tinha uma causa, agora tem uma consequência. Então, quando eu tiver introduzida uma consequência, eu tenho uma oração subordinada adverbial consecutiva. Vamos ver quais são as conjunções que introduzem as consecutivas. São elas o que, quando for precedido de tal, tão e tanto, que vai ficar tal que, tão que e tanto que, sem que, de forma que, de maneira que, de modo que. Vejam bem, ele começou a usar aparelho cedo, de modo que hoje tem os dentes alinhados. Usar o aparelho cedo foi a causa de qual consequência? Qual foi a consequência de usar aparelho cedo? Hoje, ele tem dentes alinhados, ok? Vamos para o exercício número 2, então. Espero que você esteja prestando atenção para refletir junto comigo sobre esse exercício. Vamos ver? Releia o trecho. O Brasil começou a produzir aparelhos, o que os tornou mais baratos. Antes, vinham de outros países. Qual a consequência de o Brasil começar a produzir os aparelhos? Essa tá fácil. Eu vou dar um tempinho e você retorna comigo daqui a pouco para nós corrigirmos. Vamos lá?
E aí, será que você acertou? Vamos ver aqui. Os aparelhos ficaram mais baratos. Vamos voltar ali e ver o texto. O Brasil começou a produzir aparelhos, o que os tornou mais baratos. Qual foi a consequência do Brasil produzir aparelhos? Eles terem ficado mais baratos. E se você não sabe, sempre que algo é produzido no interior do país, a tendência é que ele seja mais barato, tá? Se não é via de regra, não entendo muito de economia, é melhor você perguntar para o seu professor de geografia, mas a tendência é isso acontecer, tá? Então, o fato de o Brasil produzir aparelhos levou a uma consequência, que nesse caso foi eles ficarem mais baratos, ok? Agora, nós vamos fazer mais uma perguntinha para ver se você está prestando atenção. Vamos lá? Qual das alternativas apresenta uma oração subordinada adverbial consecutiva? Lembrando, consecutiva é aquela que apresenta uma consequência, tá? Então, a conjunção vai estar introduzindo uma consequência. Vamos ver? Letra A. O Brasil produz aparelhos para barateá-los. Nunca se usou tanto aparelho dental como hoje. O Brasil está produzindo aparelhos dentários de modo que esses estão mais baratos. Ou, os aparelhos estão mais baratos porque o Brasil começou a produzi-los. Uma dica, tente se lembrar agora das conjunções que eu mostrei para você agora há pouco. Você vai ter uns instantes para responder e eu já retorno com você. Vamos ver a resposta correta? A resposta certa é a letra C. O Brasil está produzindo aparelhos dentários de modo que esses estão mais baratos. Nesse caso, a oração subordinada que foi introduzida pela locução conjuntiva de modo que é uma oração subordinada adverbial consecutiva. Aqui na primeira, a gente tem um outro tipo de oração. Nós não temos conjunção, tá? Na letra B, nunca se usou tanto aparelho dental como se usa hoje. Essa é uma comparativa. Você viu as comparativas lá com o professor Anderson na outra aula. O Brasil está produzindo aparelhos de modo que. De modo que é uma locução conjuntiva que introduz orações subordinadas adverbiais consecutivas. Ou seja, de modo que sempre vai introduzir uma consequência, tá? E a letra a letra D, que tem o porquê, é aquela que nós tínhamos acabado de ver, que era a causa, tá? Então, fica ligadinho aí para que você não erre os próximos exercícios. Vamos ver? Releia o trecho. Além de acessórios fashion da moda, o aumento do uso fez com que os aparelhos não parecessem estranhos. Antes, eles não eram tão comuns. A partir deste momento, os aparelhos passaram a ser mais comuns? Essa é a minha pergunta. O texto diz, antes eles não eram tão comuns. A partir de que momento, eles passaram a ser comuns? Aconteceu alguma coisa ali, o texto disse que algo aconteceu e a partir daquilo os aparelhos passaram a ser mais comuns. Que momento foi esse? Você vai ter um pouquinho de tempo para responder isso e a gente já retorna.
Você conseguiu refletir a respeito da nossa pergunta? Vamos ver? Nós vamos, para falar um pouquinho a respeito desse exercício, a gente vai reler o trecho. Além de acessórios fashion da moda, o aumento do uso de quê? Do aparelho, fez com que os aparelhos não parecessem estranhos. Então, antes, quando eram poucas pessoas que usavam, era estranho. Quanto mais gente passou a usar, deixou de ser estranho, entende? A partir do momento que o uso se tornou comum, os aparelhos passaram a não parecer tão estranhos. Então, nós temos aí uma marca temporal. O que essa marca temporal indica? Uma mudança no texto. Uma mudança no texto e uma mudança na história também. Então, o texto estava falando que antes os aparelhos assim pareciam estranhos e quando eles passaram a mais pessoas usarem, aí ele deixou de ser estranho, ok? Isso é importante pelo seguinte, por isso que nós vamos ver agora. Os aparelhos deixaram de ser estranhos quando mais pessoas começaram a usar. Então, a partir do momento que mais pessoas começaram a usar. Por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Porque nós temos um tipo de oração subordinada adverbial que é a oração temporal. Você vai se lembrar da aula passada em que o professor Anderson falou lá, quando Aslan chegar, vocês lembram desse exemplo? Então, o quando, a partir deste momento, são elementos que vão introduzir uma relação de tempo. Nós sabemos que a partir dali ele vai ser um marco temporal. Então, olha ali, ó, os aparelhos deixaram de ser estranhos, verbo no passado, que indica o tempo, e aí quando, que indica ali uma ruptura, e a partir daquele momento está sendo introduzida uma ideia temporal. O nome dessa conjunção, o nome desse tipo de oração é oração subordinada adverbial temporal. E como você percebe, ela indica tempo. As mais usadas para indicação de tempo são enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, agora que, antes que, depois que, logo que. Você vai perceber esses usos quando quando aquela oração que está sendo introduzida, ela indicar um tempo. Então, ela é muito fácil. Os exemplos, os aparelhos passaram a ser mais comum quando mais pessoas começaram a usar, ok? Vamos para o nosso último quiz, então? Observe. Qual das alternativas apresenta uma oração subordinada adverbial de tempo? É melhor usar aparelho do que ficar com dentes tortos? Letra B. É melhor usar aparelho quando os dentes ainda estão crescendo? Letra C. É melhor usar aparelho cedo? Letra D. É melhor usar aparelho logo? Você vai ter um tempinho para refletir e eu já volto com vocês. Você conseguiu responder essa? Vamos analisar? É melhor usar aparelho do que ficar com os dentes tortos. É melhor usar aparelho quando os dentes ainda estão crescendo. É melhor usar aparelho cedo. É melhor usar aparelho logo. Vamos observar aqui. Na primeira, nós temos uma comparativa que é introduzida pela do que você estudou lá com o professor na outra aula. Na segunda, nós temos ali a presença do quando, que introduz uma noção de tempo. E na letra C está escrito, é melhor usar aparelho cedo, melhor usar aparelho logo. Professora, mas esses dois não introduzem relação de tempo? Sim, mas qual é a diferença? É que essas não são orações subordinadas.
Essas são orações que estão é uma oração só, que é o período simples. Por isso que não pode ser uma oração subordinada adverbial de tempo. A única que tem uma subordinada adverbial de tempo é a letra B, ok? Você acertou? Espero que sim. Nós vamos ver agora a relação entre as orações adverbiais e a pontuação. Pontuação, ponto, vírgula, 2 pontos, etc. Nas adverbiais, mesmo não sendo de cunho obrigatório, o que isso quer dizer? Que numa oração adverbial não é obrigatório colocar vírgula, mas se você colocar, tem que colocar a vírgula certo. Tem que prestar atenção nisso, viu? É sempre recomendável utilizar a vírgula para separá-la da oração principal. Não é obrigatório, mas é recomendado. Fica melhor se usar. Vamos ver. Quando se usa aparelho cedo, vírgula, fica mais fácil alinhar os dentes. Neste caso, a oração que introduz o tempo é a primeira. Então, quando ela for a primeira, antes do verbo da segunda oração, você coloca a vírgula, tá? Contudo, se ela vier depois da oração principal, então vamos imaginar que seja um quando ou um depois de. Quando ela tiver lá essa relação de tempo, não é a oração principal, é a oração subordinada, como em fica mais fácil alinhar os dentes quando você usa o aparelho. A parte que está grifada é a subordinada. Neste caso, não se deve usar a vírgula, ok? Então, você pode usar a vírgula quando a subordinada iniciar a oração e você pode não usar, mas se usar, tem que usar correto, antes do verbo, da segunda oração. E não é recomendado o uso da vírgula se ela estiver na segunda oração, beleza? Então, vamos ver aqui mais um quiz. Qual das alternativas apresenta o uso correto da vírgula? Vamos ver se você está prestando atenção. Letra A, quando era jovem, vírgula, usou o aparelho. Letra B, quando, vírgula, era jovem, usou o aparelho. Letra C, quando era jovem, usou, vírgula, aparelho. Quando era, vírgula, jovem, usou, vírgula, usou o aparelho. Qual dessas você acredita estar correta? Essa tá fácil, hein? Eu vou te dar um tempinho e daqui a pouco eu volto. Qual será que é a resposta correta, hein, pessoal? Vamos ver? Resposta correta, letra A, quando era jovem, vírgula, usou o aparelho. Percebam que a vírgula veio colocada antes do verbo. É aí que vai a vírgula quando tem uma oração subordinada adverbial que inicia, ok? Então, pessoal, prestem bem atenção na pontuação. Na segunda, ó, não se separa desse jeito. Olha ali o verbo solto. Na terceira, olha lá, usou, vírgula, aparelho. Não existe isso, né? O verbo e o objeto separado não existe. Quando era jovem entre vírgulas, isso também ficou muito esquisito. Então, a correta, letra A. Resumindo, na aula de hoje, nós analisamos as causas e as consequências dentro de um texto, que eu te disse que era muito importante você guardar isso. Refletimos sobre orações subordinadas adverbiais causais, que são aquelas que demonstram causa, e consecutivas, que são aquelas que demonstram consequência, ok? Também analisamos noções temporais dentro de um texto e as orações subordinadas adverbiais temporais, introduzidas por elementos como quando, agora que, depois de. E também nós vimos como se relaciona a pontuação
com as orações subordinadas adverbiais. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, reveja essa aula. Consulte o seu professor, tire as suas dúvidas. Eu agradeço pela participação de vocês e até a próxima aula.